Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Despertando Consciências. Para quem não me conhece, meu nome é Lele Abdala. Eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Trabalho com terapias holísticas, integrativas e energéticas há muito tempo. Estou aqui para ser uma contribuição na sua realidade. Espero que você esteja aberto em estado de permissão para receber de mim. Hoje eu tô com uma pessoa aqui incrível, sensacional, diferentona. Então abre a sua cabeça para receber, tá? Pode abrindo. Vou falar aqui a biografia dessa mulher sensacional. Bom, eu não vou falar o nome, tá? Vou falar o nome não, o nome eu vou falar no final. Ela é jornalista, fotojornalista, especialista em direitos humanos e relações internacionais, além de escrever diversas obras, incluindo biografias notáveis como as de Sidney Magal, Roberto Menescal, e ela se destaca em composição, curadoria, dramaturgia, direção artística e produção cultural. Tá bom pra você? Quer mais? Peraí. Desde a sua infância, essa mulher, e não vou falar o nome não, essa mulher mostrou interesse pela música, iniciando seus estudos aos 8 anos de idade. Ao longo de sua carreira, ela combinou seu amor pela música com suas habilidades literárias, escrevendo romances biográficos como Requiem para Mozart. Tá bom pra você? Não? Então pera um pouquinho. E Sidney Magal. Muito mais do que um amante latino. Além disso, ela se envolveu em projetos audiovisuais e se destacou como fotojornalista, tendo seu trabalho integrado em acervos importantes. Tá bom pra você? Não? Então peraí. Eu vou falar isso até o final, gente. Além de suas conquistas na área artística, esta mulher é uma especialista em leitura e produção textual, possuindo um MBA em jornalismo digital e experiência em psicanálise clínica. Ela é reconhecida por sua metodologia de escrita terapêutica e é frequentemente convidada para ministrar cursos e palestras. Ao longo dos anos, esta mulher recebeu reconhecimento por seu trabalho, com várias de suas obras sendo adotadas em escolas e instituições culturais. E esse ano ela lançou seu novo livro, Apenas uma Mulher Latino-Americana, em busca da voz revolucionária, continuando a deixar a sua marca no mundo literário e cultural. Amores, conheçam Bruna Ramos da Fonte. Prazer, meu amor! Tá aqui. Coisa linda! Tô aqui, o coração. Meu também. Obrigada pelo convite. Que delícia, que prazer estar aqui para bater esse papo. Que gostoso. Gratidão pela sua presença, gratidão pelo seu servir no mundo. Porque é uma mulher assim muito expansiva e a gente tem que receber dessas pessoas que estão aí na expansão para receber e para a gente poder transformar as nossas vidas também. Porque meu ponto de vista, amores, é que quando a gente começa a receber de pessoas que estão aqui para contribuir conosco, a gente expande, né? Então que você esteja aberto em estado de permissão para receber de todo mundo. Isso aí. Tá com a cabecinha, coração, tudo aberto aqui para receber a gente? Se não tiver, abre agora. Abre a cabeça. Open your mind. Amor do meu coração. Como você começou a sua conexão com a espiritualidade? Foi por escolha? Eu diria para você que foi uma coisa que aconteceu na minha vida por conta da minha família mesmo, né? Aquela coisa que a gente às vezes tem, né? Justamente a família da gente leva junto e você vai tendo esse contato, né? Então foi muito por conta da minha mãe. Minha mãe é uma médium muito conhecida, reconhecida no meio espírita, espiritualista, Marisa Fonte, né? Então, claro que eu, como filha de uma médium, eu estava lá no centro espírita desde criança, mas a minha mãe também, ela sempre foi uma pessoa muito plural. Então, ao mesmo tempo que ela era espírita kardecista, já era, né? Ela teve uma formação enquanto criança no catolicismo, então ela sempre gostou dessa coisa das imagens, de uma missa ou outra, então sempre muito eclética, né? E ela sempre quis apresentar outras vertentes para nós também. Para então, que vocês pudessem escolher. Exatamente. Então ela nos levava, sei lá, na Seixonoye, enfim, vários outros lugares para que a gente pudesse conhecer. E eu, ao longo do tempo, fui me identificando cada vez mais com essas filosofias, assim, orientais. Então o taoísmo é uma coisa que eu gosto muito, né? Que não necessariamente exige que você tenha uma prática religiosa no seu dia a dia, ou que você frequente um templo ou coisa do tipo, mas que você incorpora, né? Você incorpora ali no seu dia a dia. Então veio muito daí, veio da minha experiência familiar mesmo. Já que você falou do taoísmo,
conta pra gente, o que é o taoísmo? O taoísmo é uma grande filosofia de vida. Eu acho que o taoísmo, né, quando você pega a literatura taoísta, ela é muito poética, ela é muito bonita e ela te ensina muitas lições legais, porque a pessoa que ela leva o taoísmo para a sua vida, ela entende que o peixe, por exemplo, ele não domina a água, ele é conduzido pela água, né? A pessoa não tem que dominar o meio em que ela vive, as pessoas ao redor dela ou a natureza, porque ela faz parte daquilo, ela está em comunhão. Então eu acho que isso sempre me chamou muita atenção no taoísmo, uma coisa que eu acho muito bonita, mas também já li muito sobre o budismo, também já li muitas outras coisas interessantes, mas eu não pratico uma religião. No meu dia a dia eu não frequento, não tenho, apesar assim de aceitar todos os convites, né, dos meus amigos, pessoas que sempre aí me chamam para alguma cerimônia, alguma coisa bonita, para um culto legal, eu estou sempre aberta para ir, para conhecer o que eu não conheço, para repetir a dose do que eu já conheci e gostei. Isso é muito importante, amor. Claro. Você vê que legal, né? Quando a gente está aberto para mudança, coisas acontecem. Talvez você não tenha afinidade por algum tipo de religião ou por algum tipo de doutrina, mas que maravilhoso seria se a gente pudesse se abrir para conhecer, sem julgamento. Porque, meus amores, meu ponto de vista é que o julgamento ele cria separação. Se a gente começar a estudar um pouquinho mais, a gente vai entender o quê? Todos somos um. Se todos somos um, tudo que está acontecendo aqui está reverberando aí. Então, quando a gente para de julgar, a gente começa a criar essa unicidade, para que todos voltemos a ser um novamente. Meu ponto de vista, é só um ponto de vista, não é uma verdade absoluta também não. Amor, como que o Luiz Gasparetto entrou na sua vida? Na minha vida. Bom, aí entra minha mãe de novo, eu vou ter que passar a noite falando dela. Vai não, vai não, vai não. A minha mãe sempre ouviu o programa do Gasparetto, né? Então a minha lembrança, assim, muito presente de infância, de adolescência, era entrar no carro, de repente ela ir buscar na escola, ela estava ali ouvindo o programa dele, e os livros sempre muito presentes em casa. E quando ela achou que eu tinha idade suficiente para isso, ela começou a me levar para ver uma palestra ou outra dele, né? E o que fez com que eu me identificasse e gostasse muito dele é justamente porque ele não tinha essa pretensão de que as pessoas ficassem no pé dele. Eu lembro muitas vezes de estar ali numa palestra, num curso, ele olhar para a pessoa e falar, você de novo aqui, gente? Eu não te aguento mais, né? Por favor. Porque ele não tinha essa coisa de querer gente fanática no pé dele, né? Então, eu acho que essa coisa dele ter o lado espiritual, espiritualista, tão bem enraizado, que também vinha da mãe, né? Também tinha um contexto aí, mas o lado dele como psicólogo, de alguém que entendia a alma humana não só na instância espiritual, mas também nas instâncias físicas, do comportamento, né? E isso também me inspirou muito, porque eu vi muitas palestras, fiz muitos cursos com ele, né? Fui você chegou a fazer? Muito, assim, até o finalzinho da vida dele eu estava lá frequentando o espaço, então... Foi uma coisa que eu nunca, eu falei que eu não frequentei não tenho hábito de frequentar lugares religiosos nem nada, mas eu posso dizer que o espaço dele eu frequentei muito, né? E foi um lugar que me abriu muito a cabeça, e mesmo as pinturas mediúnicas dele, cheguei a ver também. Então, sempre muito gostoso, muito bonito, e também me inspirou a buscar a psicanálise, né? Eu fiz uma especialização em psicanálise clínica, e eu acho que a gente unir essas coisas todas, né? A espiritualidade, porque eu entendo a espiritualidade como uma coisa muito natural, ela é da gente, ela é minha, ela é sua, sabe? Você não precisa correr atrás dela, você não precisa se graduar nela, ela já nasceu com você. Esse sexto sentido, essa percepção, essa criatividade, porque a criatividade ela é espiritual também, né? Sim, completamente. Tem uma frase maravilhosa que os pleiadianos falam, né? Que são esses seres de outras dimensões. Eles falam que nós já somos iluminados, nós só precisamos descobrir. Eu acho essa frase bem interessante. Tem que se reconectar com isso, né? Porque a criança, ela nasce muito espiritualizada. Depois você vai racionalizando demais ali aquela experiência de vida dela e ela vai se desprendendo disso, e podando, né? Também, né? Podando. Eu me lembro que eu já ouvi histórias de pessoas que foram se consultar comigo, de que de repente quando essa pessoa era criança, né, esse ser, que ele falava muito e a mãe, o pai dizia sempre, cala a boca, fica quieto, você fala demais, blá. E essa criança se retraiu, né? Claro. Foi ficando, né? Com esse chakra aqui todo, né, fechado e tudo mais, bloqueado. E essa criança, que acabou virando um homem, né? Se fechou. E mais pra frente, quando a gente fez um trabalho interessante, né? Não só eu, com psicanálise, com várias outras coisas, essa pessoa hoje em dia é um comunicador. Então olha que interessante, ela já nasceu com o dom dela completamente aflorado.
Que podaram. Que podaram. Eu costumo dizer que o melhor teste vocacional que você pode fazer é você lembrar quem que você queria ser com 6, 7 anos de idade. Porque você, quando criança, sabia tudo da vida. Eu queria ser modelo. Bom, você é todo modelete, então tá tudo certo. Eu queria ser escritora. Já então queria eu desde criança? Desde muito pequena. Então eu falo que eu estou vivendo e eu vivo ao longo da minha vida toda o meu sonho de infância. Ninguém acreditou, ninguém botou fé que eu ia conseguir ser escritora num país que não tem o hábito da leitura, né? E hoje é muito interessante encontrar pessoas, até professoras velhinhas, que às vezes eu encontro e tal. Não é que você virou escritora mesmo? Que lindo isso, que lindo isso. Eu falo sempre, né, gente? Até falei num outro programa aqui com vocês também sobre leitura. Quanto é importante? Por N questões, por N questões. Eu sei que hoje em dia tem aí audiolivro, tem um monte de coisa, mas nada vai tirar você de um livro. E hoje em dia tem Kindle também, né? Que é um aparelho muito legal, que você pode ter um monte de livro lá dentro para que você possa ler. Porque a leitura, gente, quando você lê, você também trabalha o cérebro. Quando você lê, você enriquece o seu português, o seu vocabulário. E é muito importante. Poderia ficar aqui 1 hora só falando por que é importante você ler. Leiam. Ah, Lele não tem o hábito. Né? Lele e Bruna não tem o hábito. Muitas coisas a gente não nasceu sabendo fazer. Você pode treinar. Como? Lendo 10 páginas por dia. Compre um livro aí que seja do seu agrado, uma história que você goste de ler, ou que tenha interesse dentro do seu ser, e comece a ler 10 páginas por dia. Te garanto que vai ser uma coisa bem interessante que vai mudar a sua realidade. Amor, agora para as perguntas diferentonas. Religião e religiosidade. Como você percebe isso? Religião e religiosidade. Religião, a instituição, né? O físico, o ambiente, as regras, a política, né? A política, porque a religião muitas vezes ela é usada como projeto político, para não dizer que na maior parte das vezes, mas acaba tendo muito disso, e o próprio ambiente religioso ele é muito político, né? Ele tem as suas hierarquias e tudo mais. Então eu em algum momento me afastei sim disso, já frequentei, já trabalhei, já fiz parte, o suficiente para olhar e falar não quero isso para o meu dia a dia, porque eu estou vendo aqui que a religiosidade, que é o mais importante, está ficando em segundo lugar, né? Justamente porque são tantas convenções, são tantas regras, são tantas questões que muitas vezes o ambiente religioso ele esquece do principal. Né? E até essa questão do preconceito, da não aceitação da diversidade, eu acho que isso trabalhou muito para afastar as pessoas ao longo dos anos. Né? Essa intolerância com as minorias, né? E certas explicações. E eu costumo dizer uma coisa, né, Lele? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas como alguém que também estuda a mente humana, eu falo que essa vida aqui ela já tem questões demais para a gente trabalhar. E eu vejo muita gente, assim, principalmente nesse aspecto da espiritualidade, que utiliza do seu fanatismo para se isentar de viver a sua vida no momento presente e para se isentar da responsabilidade sobre as próprias ações. Porque, o que você está vivendo não necessariamente precisa ser uma coisa da vida passada, pode ser uma coisa aqui do momento presente, que você não está atento, que você não está fazendo. Então, tem muita gente que se acomoda nessa ideia do karma, do castigo, ou seja lá como quiser chamar, cada religião aí vai ter o seu termo, né? Para não ser protagonista da própria vida. Isso me irrita profundamente, isso me irrita. Então, dentro do ambiente religioso, a gente vê muitas vezes esse discurso que eu não consigo engolir, assim, sabe? Eu acho que a gente é protagonista, a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem que correr atrás, eu acho que nada é maior do que uma mente determinada, uma pessoa que quer correr atrás. Agora você vai dizer assim, não, eu não vou conseguir sair do lugar, porque eu estou pagando, porque na outra vida, porque... Sabe, gente? Soube que eu era, sei lá, fiz tal coisa, assassinei alguém e tudo mais, e por isso eu tenho que pagar tal coisa, tal coisa. É muito louco, né, assim, porque o meu ponto de vista é que é só um ponto de vista, como eu já disse várias vezes, é que sim, essas coisas existem. Só que tem gente que usa isso como muleta. Né? A pessoa vai para a muleta disso e aí fica um espaço que ela não consegue, é que nem signo, gente. Eu faço tal coisa porque eu sou de virgem, eu fico, tá. Socorro Deus. Socorro Deus. Aliás, é bem comum, o que mais a gente vê hoje em dia são as muletas
de horóscopo, né? De horóscopo, de espiritualidade, Muito. Nossa, tá cada hora surge uma Familiar, né? coisa. Sistêmico. Não porque é meu pai, não porque é minha mãe, não porque é a minha família. Você fala... Assim, levanta, toma conta da sua vida, vai atrás, corre atrás, Exatamente. sabe? Então essa coisa de você ficar se encostando nessa ideia de, eu não vou conseguir nada além disso, porque na outra vida... Sabe, primeiro, que se fosse para lembrar, não tinham feito você esquecer. Exatamente. Então já começa por aí. Olha que interessante, hein? Se fosse para lembrar, não tinham feito você esquecer. Anota essa. Essa vida aqui já tem questões demais. Quando a gente pega a psicanálise, Freud, você volta lá para os seus primeiros anos de vida, você já tem ali no seu inconsciente tantas questões, né, que formaram quem você é, que te levaram a viver a vida que você vive hoje. Então já é tanta coisa, já são tantas questões, são tantas pessoas envolvidas, sabe? A gente ainda quer trazer outras. Você quer trazer mais problema, meu Deus, mas pra que isso? E olha que tem vida, hein, gente? Tem vida pra curar. Tem. E tem gente que chega com tantas questões que você fala, Jesus. Pra mim faz todo sentido também, né? Eu acredito também em outras coisas, amores, mas pra mim casa muito o que ela traz também, né? Que é esse lugar mesmo. A gente precisa começar a ser protagonista das nossas histórias. E como que a gente faz isso? Escolhendo. Primeiro passo. Mas como que eu caminho, Lelê? Dando o primeiro passo. O caminho se faz caminhando. Então a gente precisa começar a escolher, ser protagonista das nossas escolhas. E também responsável por elas, né? Escolher uma coisa que deu ruim ali, bebê, deu, né, cocôzinho, tá tudo bem, é a sua escolha. Seja responsável, tenha maturidade energética e emocional, porque pessoas adultas, a gente tende a não chorar, a gente vai lá e resolve. E nem se preocupa. Eu entendo, a gente é humano, mas assim, se você entra nesse lugar, gente, de muita preocupação, falando de um lugar frequencial aqui, o que vai resolver a sua preocupação, lindo ser? Acha uma forma de resolver e ponto. E a gente vai começando a ter essa maturidade emocional de uma forma mais assertiva. É só um ponto de vista. Acolhe com seu coração aí. Amor, qual a sua percepção de Deus? A minha percepção de Deus. Aí entra um ponto interessante, eu sou agnóstica, né? Explica para as pessoas, para quem de repente talvez não saiba. O que é agnóstico, amor? Bom, as pessoas confundem muito o agnóstico com ateu. O ateu nega a existência de Deus. O agnóstico, minha percepção, agora é minha vez aqui de dizer minha percepção, tá? Minha percepção sobre ser agnóstica é o seguinte: Deus é uma coisa tão grandiosa, é uma coisa tão complexa que eu acho que a gente não tem a capacidade para entender o tamanho disso. Para mim, aquilo que a gente chama de Deus se manifesta em tudo, se manifesta, sabe, na comida que a gente come, se manifesta nessa planta que está aqui atrás, se manifesta nesse quadro, se manifesta em você, se manifesta em mim. Então eu acho que para mim é uma energia criadora tão forte que trouxe a gente até aqui, né, e que ela não precisa receber esse nome, essa cara tradicional. E eu acho que principalmente quando você fala sou uma pessoa agnóstica, você está dizendo que você não acolhe essa visão desse Deus conservador, desse Deus que foi usado, desse Deus punitivo, mal, né? Esse Deus que está lá esperando você errar para te castigar. No juízo final. Exatamente. Então, para mim, é essa questão. Eu, desde muito criança, né, te falei da minha mãe sempre tentando trazer esse lado espiritual, espiritualizado para nós. Minha mãe tinha esse hábito de vir rezar com a gente à noite, né? Uma oração que ela ensinou a gente em inglês, um Pai Nosso, uma Ave Maria. E eu, muito criança, comecei a rejeitar a Ave Maria, porque... Mas por quê? Por que você não quer rezar a Ave Maria? Porque eu não sou pecadora. Eu não vou pedir para rogar por mim, porque eu não sou pecadora. Eu não me enxergo como uma pessoa pecadora. Eu não nasci pecadora. Uma criança não é pecadora. Uma criança não nasceu do pecado. Ela nasceu da comunhão de duas pessoas, sabe? Seja lá qual for o pano de fundo, o cenário disso, mas é o milagre da vida se manifestando. Eu acho isso tão bonito que eu não consigo olhar para isso a partir desse viés, dessa visão do pecado. Eu me nego. E eu me nego a acreditar que Deus é punitivo. Eu prefiro acreditar que Deus é essa energia que está espalhada em tudo que existe à nossa volta. Mas você acredita em Deus? Eu acredito na existência da divindade. Nesse Deus tradicional, eu não acredito, não. Tá, na existência da divindade. Esse Deus que está assim com as mãos em cima do planeta, naquelas imagens que a gente vê, assim, né? Que ele está só esperando para dar um tapão na sua orelha. Não, esse Deus eu não acredito nele, não. Tá. Você se proclama como agnóstica. Nos traga mais clareza sobre isso, por favor. Eu sei que você falou aqui, né, sobre esse lugar de que
a sua percepção, percepção. É a minha palavra, gente, é a minha palavra, Adoro, é a minha palavra de adoro. hoje, pelo menos, desse programa. Talvez para as pessoas, porque realmente eu acredito nesse ponto de vista que muita gente acredita que agnóstico é ateu, né? Sim. E não é um outro lugar. Quando a gente fala de agnóstico, o agnóstico ele acredita em um ser superior, em alguma Sim. coisa que está aqui, uma força motriz, que está comandando isso aqui, que tem alguma coisa aqui que faz a gente respirar essa energia ou não. Com certeza, e Tá. é você ter a humildade suficiente de olhar para a magnitude disso e falar, é muito maior que eu, é muito mais complexo e eu não tenho capacidade de compreender a dimensão disso, porque a gente não tem, né? Então eu acredito que essa divindade, essa energia que criou a gente, que trouxe a gente até aqui, ela está se manifestando o tempo inteiro, olha para fora, olha para o céu, olha para as estrelas, né? Isso é divino. Então eu acho que essa divindade, e a gente tem essa cultura, né, do único Deus, a gente é monoteísta, né, em geral, e você tem outras filosofias que elas acreditam que não, né, que Deus está realmente espalhado em todos os lugares, que são os politeístas aí que a gente tem ao longo da história, né, muitas religiões que têm essa base, muitas filosofias que têm essa base. Para mim isso já faz mais sentido, não acreditar no único Deus, porque esse Deus que a gente vê hoje, né, esse Deus tão popular aí, que a maior parte das religiões monoteístas e cristãs e tudo mais cultuam, é esse Deus, primeiro ele é um homem, né? Quando a gente pega lá atrás na história, o homem das cavernas, Deus era uma mulher, tá? Deus não era homem, Deus era uma mulher, porque o que os nossos antepassados aí, 20 mil, 30 mil anos acreditavam? Se a natureza, ela é fértil e a mulher também era fértil, então a divindade só podia ser uma mulher. Então eles cultuavam a deusa, cultuavam a divindade. Essa imagem de Deus que a gente tem é uma imagem de Deus patriarcal, opressor, né? Que ele vem justamente nesse sentido Interessantíssimo de reprimir a esse ponto mulher de vista, também, amada. né? Então, Interessantíssimo. eu não aceito essa visão de Deus, não, porque nem Deus, nem homem nem mulher. Deus é tudo. Deus não tem forma, mas tem todas as formas. Sabe o Assistiu um filme branco? chamado A Cabana? Não assisti. Não, mas já ouviu falar, Já ouvi né? falar, não assisti. Quem não assistiu, gente, assista, é um filme bem interessante. E fala sobre Deus. Deus é interpretado no filme por uma mulher negra. Muito interessante, né? Eu achei muito interessante assim, o filme, então tem esse olhar. Amor, na sua opinião, quais são os valores ou princípios mais importantes que devemos seguir na vida, independente de crenças religiosas? Quais os valores que você acha que é importante para a gente seguir na vida, independente de crença religiosa? Eu vou dizer o que eu sigo na minha vida. Ser fiel à minha essência, à minha natureza. Eu acho que isso a gente tem que sempre colocar em primeiro lugar. Claro, você avaliando até onde você pode ir, de modo que você não vá afetar o outro, né? E sempre pensando nesse aspecto. Mas ser fiel a si mesmo, ser fiel a quem você é, a sua natureza, a sua essência, né? Porque como a gente estava falando agora há pouco, essa essência é essa criança, esse id, né? Que nasceu ali já querendo ser tudo, sendo artista. A criança nasce fazendo arte, né? Então a gente traz essa pulsão da criatividade, essa força criativa dentro da gente, né? Então eu acho que ser fiel a ela e sempre voltar para ela, recorrer a ela nos momentos em que a gente se perde da gente. Porque isso é muito fácil de acontecer. A gente vive num mundo, né, que é tão confuso, tão complexo, é tanta informação, é cada vez mais, né, tão acelerado. E a gente tenta acompanhar, né? A gente tenta acompanhar e aí você vive naquele descompasso entre o mundo externo e o seu mundo interno. Então eu acho que a gente ter esses momentos da gente se reconectar com isso, com quem a gente é, aquilo que é importante para nós, sabe? Porque não é uma questão dos valores que estão impostos aí, do que colocaram para você, mas daquilo que você enxerga como valor. Seus valores pessoais, eles não podem estar à venda, né? Porque o mundo faz assim, porque a minha sociedade faz assim. Tá, mas e você? No que você acredita? Né? E a gente vê que as pessoas aí que foram realmente importantes e disruptivas ao longo da história, elas foram porque elas tiveram coragem suficiente para ser fiéis a si próprias. E assim elas inovaram, né? Mas nesse lugar que você me traz, partindo dessa premissa, você é aberta à mudança ou não? Totalmente, totalmente. Quando eu falo mudança, não mudança de hábitos, né? Mudança sobre ponto de vista mesmo. Com certeza. Eu acho tão interessante quando a gente... eu dei uma entrevista há um tempo atrás
E depois dei uma outra entrevista 2 anos depois pra uma pessoa, e o cara, você me falou tal coisa, tal, eu falei, mudei de opinião. Ele falou, eu falei, eu não acho mais daquela forma, ele ficou chocado. Ele falou, não, mas eu usei o que você falou durante tanto tempo, mas eu mudei de opinião, eu acho isso, aquilo. Porque a gente vai vivendo experiências na vida que vão ampliando, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é O Profeta, do Khalil Gibran, Não e ele conheço. é maravilhoso. O Profeta. O Profeta, um clássico da literatura árabe, é meu livro de cabeceira. Nossa, Assim, um gratidão livro... por isso, anota aí, gente, O O Profeta. gente, leiam, do Khalil Gibran. Então, assim, são vários temas, são textinhos pequenos sobre cada tema. Então, a ideia é que é um profeta que chega na cidade e começam a fazer perguntas para eles, né? Então, fale-nos sobre o amor, fale sobre a amizade, fale sobre tal coisa. Então, ele é meu livro de consulta de inspiração. E tem um capítulo onde ele diz assim, nunca diga encontrei a verdade, diga encontrei uma das verdades. E quando a gente parte desse princípio de que a nossa verdade, ela é só um lado de uma história que é muito complexa e muito maior, até as bases da intolerância, elas se dissolvem. Né? Porque assim, não é possível. Quantas religiões, por exemplo, a gente tem no mundo? Só a sua tá certa. Só a sua, né, Alecrim Dourado? Só a sua. Que nasceu no campo para ser semeado, né? Não é possível, gente. Não, então quando a gente parte desse princípio, que eu acho que é um olhar muito antropológico que eu mesma tenho para a vida, sabe? Maravilhoso, Tudo depende do seu contexto, tudo depende da sua época. E você também tem que entender quem que você é no meio disso, onde você se situa, né? E ainda mais nesse momento que a gente vive, que são esses tempos líquidos, né? Onde nada é sólido, nada é concreto. Então, assim, quem é você nesse lugar? Quem é você nesse né? lugar? Eu perguntei isso, gente, porque é tão importante a gente estar aberto para perceber, para ter uma percepção, de novo, perceber, para ter uma percepção de que você de repente está errado, ou de que de repente você pode mudar de opinião. Porque se a gente engessa, meu ponto de vista, mais uma vez, que não é uma verdade absoluta, se a gente engessa em um ponto de vista, em uma verdade absoluta, nada mais é possível. Não tem mais para onde ir. Então é muito importante que nós estejamos abertos para pensar de repente no e se? E se? E se? Quando esse se, abre ali uma fresta ali na tua mente e coisas novas entrarão. É importante. Porque a né? pessoa que não está aberta ao novo, ela vira o quê? Uma fanática. E aí você vai virar aquela pessoa que faz novena para santa ignorância, porque não tem jeito, nada de Novena novo, pra santa ignorância, novena para maravilhoso. santa ignorância, porque nada entra nessa mente, porque está ali impermeabilizada, e aí você vai ficar realmente preso naquela sua bolha, que é o que a gente está vendo muito aí Sim. hoje acontecer. Né? Então, só o meu é o certo, só o meu é legal, a intolerância ao debate, que é no debate realmente que a gente expande. O debate ele é tão fundamental para a gente que até assim as opiniões divergentes, elas servem ou para ampliar os seus horizontes, para te fazer mudar de opinião, ou para fortalecer a opinião que você já tem. Né? Então, a gente tem que aprender, reaprender a debater, sabe? Deixar de ser tão melindroso. Eu acho que a gente tem um problema cultural aqui no Brasil, aquela máxima que diz que futebol, religião, política não se discute, isso é um erro. Isso é um erro. Ou diz que essa mulher era polêmica. Vamos falar mais sobre isso. Por quê? Eu amo a gente polêmica. Por quê? Porque se você se junta só com quem pensa igual a você, você não é estimulado, você precisa do diferente, você precisa ver outros lados da situação, você precisa entender, sabe? Por isso que eu te falei agora há pouco, que eu não nego o convite para conhecer outras religiões, para ir, sabe, num culto. Eu não nego, porque em cada lugar eu vou me encontrando um pouquinho, eu vou encontrando um pouco de mim que eu ainda não conhecia. Então a gente precisa do novo, a gente precisa do diferente, para a gente crescer, para a gente se estimular, sendo um antropólogo da vida mesmo, sabe? Calçando os sapatos da pessoa, do lugar onde a gente está e procurando entender por que as pessoas aqui pensam como elas pensam. Por exemplo, agora que a gente teve aí recentemente um cenário muito forte de polarização política e tudo mais, eu sempre muito curiosa, tanto um lado quanto o outro, querendo entender assim, por que essa pessoa pensa como ela pensa? O que aconteceu na formação dela para ela ser assim, né? Para ela pensar dessa forma, para ela ser tão tolerante ou para ela ser tão intolerante, sabe? Então isso me deixa muito curiosa. Eu falo, mais do que qualquer coisa, eu quero entender por que as pessoas pensam como elas pensam. Como um biógrafa, como pesquisadora, como escritora, eu quero entender como as pessoas são, por que elas pensam assim e como que a história delas escreveu esse modo delas de agir, de pensar no dia de hoje. Isso me deixa sempre muito curiosa. Maravilhoso. Você sabe que uma vez, amor, eu fui numa experiência social. Era bem isso mesmo, uma experiência social. E aí você chegava num lugar, era bem visual e bem audiovisual também. Tinha essa coisa de você ver, sentir, bem sensitivo.
E aí você fechava os olhos, colocava uma venda em você. Essa venda ela vinha mais ou menos até aqui, que tinha uma musiquinha tocando. E aí começava uma voz, uma contação de história, uma pessoa de fato contando uma história. Nesse momento, você caçava um sapato. E esse era o sapato daquela pessoa. Legal. Era muito legal. E aí, assim, histórias distintas, né? Você calçava o sapato dela, andava por um lugar com alguém te acompanhando, assim, e você ouvia a história dela, e você entendia o porquê ela tinha feito aquilo, aquilo outro, aquilo. Histórias bem, né? Que ela tinha feito tal coisa, tal coisa. Então foi Sensacional. tão interessante você calçar o sapato do outro e ouvir a história dela. Interessante esse lugar, né? Exato. Tem a ver com isso que Que você é o me lugar do trouxe agora. biógrafo, né? Para você conseguir enxergar o horizonte do outro, você tem que sair do seu lugar. Você tem que fechar os olhos e realmente mergulhar no horizonte da outra pessoa e calçar os sapatos dela. É exatamente esse exercício. E sem julgamentos, sabe? Sem preconceitos. Então, eu acho que essa desconstrução... Eu me lembro de um professor de história que eu tive quando eu estava no colégio, era adolescente, e eu já estava me desprendendo um pouco dessa coisa religiosa, né? Por ver algumas coisas que eu não concordava e tal. E ele disse para mim, olha, quanto mais a gente expande, mais difícil da gente aceitar certas coisas, né? Então, eu acho que o espiritualismo, ele ainda traz essa coisa mais aberta, permissiva, sabe? Que convida, que abrange muitas propostas. Eu acho muito legal, porque ele não quer te deixar ali preso, ele não quer colocar uma coleira em você. Infelizmente, o que a gente vê, né? Quantas atrocidades já foram cometidas em nome da fé? Se a gente pega na história, né, as cruzadas, o Tribunal do Santo Ofício, tudo isso foi feito em nome desse Deus punitivo, mal, que estava lá castigando os hereges. E quem eram os hereges? Os cientistas, os artistas, as mulheres acusadas de bruxaria, os judeus, os homossexuais. É isso mesmo? E a gente vê tanta gente ainda hoje querendo reacender a chama daquela fogueira, que coisa horrorosa. O que a gente aprendeu? Uma vez, amor, você me falou isso, me veio uma frase bem sensacional que eu vi. Acho que foi até no Instagram mesmo, gente. Se você precisa de religião para ser uma boa pessoa, você não é uma boa pessoa. Você é um cão domesticado. Trazendo verdade. Isso. E aí eu falei, nossa senhora! Achei muito interessante. Você precisa do medo, você precisa desse Deus com um chicotinho nas tuas costas, é isso. E a gente, falando em costas, né? Quando a gente olha, por exemplo, até a relação da gente com o corpo, cada religião tem aí uma coisa diferente, porque não tem religião que trata o corpo como um caminho do pecado, como algo que não é elevado. Peraí, o corpo da gente é a morada do espírito, é a casa do espírito, é onde tudo acontece. Então você vai cuidar só daqui, você não vai cuidar do corpo, sabe aquela coisa mente sã, corpo sã, é isso. É você cuidar dos dois, é tudo em comunhão, não tem essa de que esse corpo, porque o pecado, porque nasceu do pecado, então é muito pesado, muito difícil. E as pessoas costumam até julgar, né? Porque assim, as pessoas têm um ponto de vista, às vezes, com uma pessoa espiritualizada, ou que tá no caminho da espiritualidade, que cuida do corpo. Já falaram várias vezes pra mim, mas Lelê, você fala tanto de espiritualidade, ao mesmo tempo eu vejo você na academia, ou fazendo procedimentos estéticos. Bebê, é o meu corpo, né? É o invólucro da minha alma, então eu escolho, não é que eu preciso, eu escolho cuidar dele com maestria. Que maravilhoso seria se você pudesse fazer isso também com o seu. Fica aqui o convite. Amor, você acredita que experiências espirituais ou transcendentes têm um lugar na compreensão humana, mesmo sem a crença em uma divindade específica? Sim, porque a experiência da espiritualidade, a vivência da espiritualidade não está relacionada à religião, né? Mas sim essa religiosidade, aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, sim, eu acredito com toda certeza. Acredito. E acredito, inclusive, que a nossa criatividade, a nossa inspiração também está muito ligada a isso. Porque quanto mais você tiver espiritualizado, quanto mais conectado, sei lá, com o astral, vamos chamar assim, você tiver, mais aberto para receber influências você tá. E as influências que eu estou dizendo, elas são energéticas, sabe? Inspiração mesmo. Então, sim, acredito com certeza. Qual que é a sua prática espiritual e energética? Se é que existe alguma. Você medita, você para do nada e fica olhando para uma árvore, e ali você já solta tudo que está no campo. O que você faz? Conta pra gente. Meditação, yoga, prática diária. Maravilhoso. Adoro. Gente, eu já falei aqui também várias vezes, meditação muda a vida. Lelê, não consigo meditar. Todo mundo consegue meditar, a meditação é seu estado natural de ser. Lelê, como que eu posso meditar? Senta, bonitinho,
na tua poltrona, numa cadeira, em algum lugar que você consiga ficar confortável. Sentou, coloca... É minha forma, né, gente? Tem várias formas de meditar. Vou passar a minha pra você, receber aí com o coração. Coloca suas costinhas aí de uma maneira gostosa. Coloca suas mãos assim em cima da perna, aquela posição de farol que a gente fala. Fecha os seus olhos e deixa passar. Vai passar um monte de coisa. Vai passar que você tem que comprar um sorvete, que você tem que ir não sei aonde, uma coisa que aconteceu. Tá tudo bem, deixa passar. Minha dica começa com 5 minutos, 10 minutinhos, para que não seja traumático para você. Caso você escolha também, tem um aplicativo maravilhoso, acho que eu não passei aqui ainda, chamado Inside Timer. É um aplicativo para meditadores, é como se fosse um Instagram de meditação. E meditação, sobre o meu ponto de vista, não é meditação guiada. Meditação guiada é outra coisa. Meditação é o silêncio absoluto do ser. Então você senta e fica ali, ó, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Ele não sentiu nada, meditou. E pode ser que em alguns momentos, em alguns dias, semanas, meses, começa a vir aquele vazio. Nesse momento, bebê, é só maravilhosidade que vai acontecer na sua vida. Aliás, desde o primeiro dia, né? O que vai acontecer com a meditação diária? Vai começar a esvaziar a tua mente. Você vai começar a ter mais ideias para criação, para conexão mesmo com o Criador também. Porque, no meu ponto de vista também, o Criador está falando conosco o tempo inteiro. Só que essa nossa mente que não para de falar, que não para de trazer informações, de repetir informações, muitas vezes que você já viveu, não está aberta para receber. Imagina só, você está numa rua cheia de coisa acontecendo, um monte de gente falando, buzina, carro passando, e de repente o Criador está falando com você, ele faz tal coisa, vira para tal lugar, chega. Você vai ouvir? Não vai, porque tem muita coisa acontecendo. Então é importante que a gente comece a aquietar essa mente, e a gente aquieta essa mente com meditação. Para mim, gente, de todas as terapias holísticas e vibracionais que existem, a mais profunda que existe é a meditação. Então eu sempre indico, medite. A mais profunda, a mais maravilhosa, é a mais simples. E as pessoas inventam Exatamente. tanto, porque eu escuto gente falando que acende um monte de vela. Pera, você está fazendo o quê? Você está fazendo um culto. Que é isso? Que medo, né? Mas assim, você falou da sua forma de meditar, eu vou contar a minha. Claro, amor! Gente, eu gosto de meditar deitada no tapete. Eu deito no meu tapete. Eu gosto, que maravilhoso, eu nunca tentei. Não, uma maravilha. E eu não sei porque no tapete. Eu gosto, quando eu preciso ter ideia, eu sento no meu tapete. Não sei. Não sei o que acontece ali, mas eu adoro, assim, até quando eu preciso escolher coisas. E é deitada? Deitada, eu deito no tapete e aí eu fecho os olhos, eu começo a ouvir o som em volta, sabe? O som da rua, eu começo a me conectar com esses sons. Aí eu imagino que eu estou num quarto escuro. Tem gente que não consegue isso, porque vai entrar em desespero. Não, fala aqui que eu vou tentar fazer amanhã, porque não, é sério. Eu imagino que eu estou ali num quarto escuro e quando vem alguma ideia, eu imagino ela como alguma coisa colorida que está chegando, como se fosse um raio de luz, alguma coisa do tipo. E eu mando para lá, eu vou fechando, como se tivesse pequenas frestas que está entrando, e eu vou fechando. Então, nesse exercício de fechar essas janelinhas, essas frestinhas, eu vou conseguindo esvaziar. E na hora que esvazia, vem as melhores ideias, os melhores insights. E eu consigo ficar assim de boa, meia hora, 40 minutos, tranquilamente, assim. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Ela deita no tapete, deita real, colocou o corpinho todinho no chão. Fecha Uma delícia, os olhos, bom pra coluna. Fecha os olhos, aí tem uns flashes de luz que você vai imaginando como eu é que é. imagino que eu tô num quarto escuro, só que vem uns flashzinhos de luz que são as ideias, esses lampejos, né, que invadem a mente. E eu vou fechando como se fossem pequenas janelinhas, assim. Que você mesmo fecha. Eu mesmo vou fechando Nesse ali na minha momento começa mente. A vir as ideias. Começam a vir as ideias. Quando esvazia, gente, achei sensacional. Assim, é bonito. É bonito, lúdico e sensacional. Vou tentar fazer, tenta você também. Eu vou tentar fazer você também ali. Só que você falou no faraó, eu já imaginei faraó, Odum, enfim, já não deu. Maravilhoso. A posição do faraó é essa aqui, né? Essa. Eu tava aqui dando risada, porque eu já ouvi cantando, eu já ouvi o Olodum aqui na minha mente. Faraó! Oh. Maravilhoso. Amor, como que você lida com a incerteza inerente a questões sobre a existência de um ser supremo? Você não lida com isso porque você já tem uma certeza absoluta que existe um ser supremo, que é esse Deus que você falou que está em todos nós, não é? Eu já estou respondendo aqui a sua pergunta porque já tem esse lugar, não tem você?
Porque eu acho que a pessoa que ela está lá acreditando que esse Deus venha e faça alguma coisa, né, que tenha uma intervenção divina, ela perde a oportunidade de acreditar que em volta dela alguém pode vir e fazer isso. Porque se a gente for olhar pelo aspecto religioso, Deus não se manifesta através de outras pessoas, através de... Então, assim, na prática, eu acredito nisso. Eu acredito que tem uma intervenção, que as coisas chegam para você quando você está aberto, que as pessoas, elas... sabe, elas vêm e cumprem esse papel, que alguma coisa de legal acontece ali na sua vida, mas não porque... gente, vamos combinar, vai. Se Deus existe, quantos bilhões de pessoas no mundo tem? Ele está lá atendendo o pedido de todo mundo, esse homem não tem mais o que fazer na vida, né? Assim, pelo amor de Deus, não dá. E assim, todos os pedidos, desde os menores até os maiores, os mais importantes, os menos importantes. Então, assim, levanta e faz. Conta com o vizinho, conta com o amigo, porque assim, a pessoa muitas vezes ela está lá distanciada do mundo, não cultiva suas amizades, não cultiva sua vizinhança, não cultiva, né? Não cultiva nada. Aí ela espera que alguém se manifeste na frente dela e faça alguma coisa que ela não está fazendo. Vai lá cultivar. Eu me lembro de uma situação que eu passei uns anos atrás, eu estava assim, é sério, porque eu estava num momento assim de dificuldade, eu estava me sentindo triste, trabalho, algumas coisas estavam dando errado. Eu moro do lado da Igreja Matriz de Santo André, onde casou minha avó, enfim, muito bonita, inclusive. E eu lembro que eu sentei ali, eu às vezes entro na igreja. Acho bonito demais, eu acho o ambiente gostoso, é artístico, é bacana. Porque eu acho lindo, acho lindo, e tá no meu caminho, então assim, eu entro, às vezes eu entro assim, e é uma paz, é um silêncio, e tem uma coisa que eu acho muito bonita da Igreja Católica, é que ela tá sempre de portas abertas, e ninguém vem te perturbar, porque tem muito lugar que você entra para dar uma olhadinha, só para sentir o ambiente, já vem alguém querendo te arrebanhar. Na Igreja Católica, pelo menos você pode sentar ali, admirar, tal, tá bacana. E eu me lembro de um momento ali que eu comecei eu sentei no banco ali da igreja e eu comecei a conversar comigo mesma. Pô, tal coisa não tá legal, isso não tá legal. Pô, eu tô precisando de uma ajuda, de uma inspiração, alguma coisa do tipo. E alguma coisa ali disse dentro de mim, que devia ser eu mesma dando uma bronca em mim. Você tem duas pernas, você tem dois braços, você tem saúde, levanta e faz. Para de reclamar. Maravilhoso, amor. Isso que ela está trazendo é tão profundo, gente, se a gente olhar de uma forma mais profunda mesmo. Às vezes a gente fica no raso sobre algumas questões e meu ponto de vista é, a gente precisa ir mais profundo. Porque às vezes as pessoas estão trazendo coisas pra gente que são muito grandiosas e a gente fica no raso. Eu falo muito também sobre, quando ela falou sobre essa coisa de Deus, né, que a gente tem uma terceirização em eterno looping. Já percebeu as formas que a gente fala? Por exemplo, você vai fazer tal coisa se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha essa terceirização. Como assim, lindo ser, se Deus quiser? Vamos trocar isso com as bênçãos de Deus? Olha que maravilhoso. Não fica mais leve no campo também? Porque Deus já quer que você faça tudo. Ele te deu o dom da vida, Ele te deu todas as benesses dessa realidade. Jura que Ele tem que querer que você faça todas as outras coisas? Se Deus quiser. Não, vamos começar a trazer aqui, ó, com as bênçãos de Deus. Percebe? Você fica leve no seu campo e já adota isso para você também. Protagonista, ator da própria vida, vamos lá, sabe? Você já tem tudo, que foi essa bronca mesmo que eu dei em mim, tipo, o que você tá aí reclamando? Levanta e vai. É isso, né? Vamos parar de terceirizar. Levanta e vai, para de ser louca. Amor, você acha que o agnosticismo oferece uma base mais neutra para o diálogo interreligioso e compreensão mútua? Depende, se você for um agnóstico fanático, não. Tá, tem também? Nossa! Acha que tinha? Eu acho que é importante ter a cabeça aberta, seja lá qual for a religião de cada um. Eu cheguei a essa minha realidade de hoje, eu sou uma pessoa agnóstica, eu sou uma pessoa que não está preocupada em buscar na vida passada. Eu tenho várias coisas assim que eu trago comigo, que são fruto das minhas experiências. Não quer dizer que seja uma verdade universal absoluta, também não quero defender isso, não estou aqui para convencer ninguém, são coisas que eu pratico dentro de mim no meu dia a dia, mas que eu sabe, não saio por aí propagando, porque eu acho que cada um tem que encontrar um caminho para a sua religiosidade, para a sua espiritualidade, para as suas crenças, dentro daquilo que faz sentido para você. Adorar uma imagem faz sentido para você? Quem vai dizer para você que você não pode fazer isso? Você tem que fazer.
Acender incenso faz sentido para você? Para mim faz. A casa ainda fica cheirosa, é uma bênção. Acenda incenso, sabe? Você quer ter o santinho? Tenha o santinho. Você quer ter a imagem de Deus, o crucifixo na sua casa? Tenha, sabe? É o que aquilo te traz de bom. Só não pode te amarrar, sabe? Eu acho que a crença, ela tá aqui para libertar a gente, para fazer a gente mais feliz. Não para amarrar a gente a nada. E sempre tomando muito cuidado com as intenções por trás, porque assim, uma coisa que sempre me deixa muito impressionada é, às vezes, ver certas interpretações da Bíblia, por exemplo. A pessoa tá lá, lê um trecho da Bíblia, aquela coisa toda, e depois ela começa a falar em cima daquilo e fala, ué, mas não estava escrito nada disso. Mas se você não leu, se você não tem uma boa interpretação de texto, você compra qualquer ideia. E a gente vê, infelizmente, muitos líderes religiosos de todas as religiões usando do poder que exerce sobre as pessoas para fazer maldade, para cometer crime. Então, gente, por favor, a gente tem que aprender a questionar. Não é porque você torce para tal time, não é porque você pratica tal religião, não é porque você vota em tal partido que você tem que concordar com tudo. Você tem que ser uma pessoa crítica, você tem que ter o seu senso crítico, você tem que questionar. Perfeito. Você não pode aceitar tudo, engolir. Eu falo muito sobre isso também, gente, que a gente precisa questionar. E quando questionar, não é falar que o outro tá mentindo, né? Mas que maravilhoso seria se a gente pudesse ler sobre aquele assunto, buscar outras verdades sobre aquele assunto, buscar outros olhares sobre aquilo. É muito importante para que a gente possa também expandir o nosso campo. Se a gente não fosse questionar, não existiria o fogo, não existiria a cadeira, não existiria avião, não existiria Wi-Fi. Não é. Alguém questionou sobre isso e foi atrás e inventou. Eu tenho uma frase muito legal para isso, que é o seguinte: graças a Deus existem pessoas que não acreditam em Deus. Sabe por quê? Tem muita gente que passa na rua e olha o pedinte, olha a pessoa em situação de rua e fala, ai, Deus vai cuidar dele. E aí se abstém de levar uma marmita, se abstém de levar um cobertor, porque Deus está cuidando. Olha que interessante. Né? Então, graças a Deus, existem pessoas que não acreditam que Deus vai levar a marmita, porque Ele mesmo leva. Uou! Expandiu no campinho? Expandiu no meu aqui, ó. Ó o cardíaco, ó. Expandiu no seu também, que eu sei. Pode parar. Eu tô amando, a gente vai passar a noite inteira aqui. Amor, qual que é a sua visão? Essa pergunta é polêmica. Polêmica. Ai, eu adoro uma polêmica, vamos lá. Falando de polêmica, né? Qual que é a sua visão sobre a origem do universo e da vida? Se é que você tem uma visão, tá, gente? Porque eu tô falando isso porque às vezes eu não tenho ponto de vista fixo sobre alguma coisa. E eu sou super sincero. Eu falo, nossa, não tenho ponto de vista fixo sobre essa situação. Próxima. Tá tudo bem, ué. A gente não é obrigado a saber de tudo, né, amores? E nem ter ponto de vista sobre tudo. Você tem um ponto de vista sobre a origem do universo, da vida, sobre esse olhar, assim, agnóstico? Tô preocupada, não. Maravilhosa! Sabe com o que eu tô preocupada? Em vivenciar isso aqui nesse momento, vivenciar esse momento que a gente tá junto, que a gente tá trocando, que a gente tá conversando. Abre pra mim aqui, por favor, abre pra mim, por favor. Palma de foca, né, que tu fala. Sensacional. Isso chama presença, né? Porque essa pergunta já vem para esse outro lugar. O quanto você está praticando a presença? O quanto você está de fato ali, percebendo tudo, as conversas, as nuances de tudo, o olhar, a troca, a vibração. Ai, gente, sensacional. Desfruta. É a mesma coisa de você ficar acreditando que, quando eu morrer, eu vou finalmente, sei lá, ter paz, eu vou para tal lugar, sei lá, tem virgens me esperando, tem nosso lar, não sei lá, o que você acredita que vai ter ali quando você morrer. Aí você fica tão preocupado com isso que você está vivendo no seu presente um inferno, porque você não fez, né, nada para que a sua vida atual fosse legal, você está infernizando a vida das pessoas que vivem com você. Gente, vive o presente, vamos curtir quem está aqui. O dia tá bonito, aproveita. O dia tá chuvoso, aproveita. Fica debaixo da cobertinha, faz um chocolate quente. Né? E aliás, você acredita que dá para ter fé sem religião? Com certeza, a fé não está relacionada à religião, assim como a religiosidade. Por que não? Né? Olha eu já fazendo uma bujanra aqui, gente. Provocações. Você vai ler uma poesia minha no final também? Com certeza. Dá,
porque a fé, ela não está escrita em nenhum livro religioso, ela não está em nenhuma instituição, a fé está dentro da gente, sabe? A nossa espiritualidade, a nossa conexão com o astral, a fé. A fé, ela é uma coisa que não depende de uma religião. Você não tem uma licença para ter fé porque você pratica tal religião. A fé é um comportamento seu, sabe? Ter fé na vida, ter fé nas pessoas, ter fé na bondade. Ter fé não está na religião, não. Tem tanta gente que é tão religiosa que não sai da igreja, não sai do templo e sai por aí fazendo maldade, né, gente? Não precisa, é só a gente ver as notícias aí dos últimos anos, né? Então, líder religioso que assassinou, que fez, que abusou, que já... Não é um passaporte aí para bondade, não. Exatamente. Tem um meme na internet que fala, abafa. Exatamente isso. Amor, você é uma escritora maravilhosa. A gente vira os olhos e vai falar maravilhosa. Eu quero te fazer uma pergunta também, talvez diferente. Como que são os bastidores do seu processo de escrita? É um processo glamuroso, assim, que nem meus brios aqui do meu kimono? Ou é angustiante? Uhum. Que pergunta interessante. Ah, puta que gente maravilhosa. Ela assim, ó. Pergunta interessante. Não, porque as pessoas glamorizam demais a vida do escritor, né? Ou glamorizam demais ou levam para esse lugar da dependência química, assim. Então, você olha, né, nos filmes, muitas vezes, o escritor, quem que ele é? Verdade. Aquele cara que a mulher foi embora. Fuma 3 maços de cigarro por dia. Um monte de cigarro, aquele cinzeiro cheio, assim, um monte de prato sujo na louça de 15 dias, né? A garrafa de uiscão do lado, a máquina de escrever. Como se uma pessoa não pudesse estar consciente ou acessando alguma coisa para criar. É muito louco. Como se precisasse disso. Não, e até assim, o que me incomoda muito é essa visão de que a arte está sempre associada a drogas lícitas e ilícitas. Isso me incomoda num nível que você não tem ideia. Como se você, para expandir, para abrir a mente, você precisasse de drogas. E, na verdade, não, sabe? Então, eu acho que é muito mais um processo de autoconhecimento. Eu diria para você que o meu processo pessoal, ele vai variando de acordo com o livro, com o momento de vida que eu estou passando, que está acontecendo e com o tema. Então, meu livro mais recente, que é Apenas uma Mulher Latino-Americana em Busca da Voz Revolucionária, que acabou de chegar nas livrarias, esse foi um livro que é claro que eu tive contato com muitas histórias pesadas, muitas histórias tristes, então eu me vi emocionalmente abalada por muitos testemunhos, muitas coisas que eu li, muitas coisas que eu ouvi ao longo desse processo. O grande desafio foi encontrar o meu equilíbrio para que isso não fosse traduzido dessa maneira pesada no livro. Então, de que maneira trazer isso, mas com leveza e com o intuito de trazer clareza para as pessoas sobre esse tema, sabe? Então, eu gosto muito de fazer esse processo de transformar mesmo aquilo, porque nós somos seres transformadores. Você pode pegar uma coisa ótima e transformar em algo ruim. Você pode pegar algo ruim e transformar em algo melhor. Então, assim, você tem que, nesse caso do meu livro, eu estava ali absorvendo tudo aquilo em busca de trazer uma visão mais ampla, uma visão que não fosse tão densa, tão pesada, até para não afastar o leitor. Eu queria trazer isso de uma forma diferente. E tanto isso é fato para mim que quando eu estou triste eu não escrevo. Nada. Eu não sou... Tem gente que só escreve na tristeza, né? Falo, meu Deus do céu, mas como é que consegue? Porque vive no looping da tristeza para poder escrever. Porque se não está triste, não escreve. Então começa... Exatamente. Começa a ficar tudo ruim, volta aquele baixo astral, porque, não, só assim eu escrevo. Não, eu preciso estar bem para escrever, eu preciso estar bem alimentada, eu preciso ter dormido legal, eu preciso ter me cuidado, eu preciso meditar, eu preciso me cuidar para estar bem para escrever. E até porque eu vou receber muitas vezes informações na minha pesquisa, nas minhas entrevistas que não são tão positivas, e eu preciso aprender, dentro daquele processo único daquele livro, daquele texto, a transformar isso em algo que tem, assim, o seu viés de valor positivo, nem que seja, assim, sabe, enquanto memória, como é o caso desse livro, porque a gente fala, claro, de coisas que foram tristes, mas com o intuito do quê? Não da pessoa ficar presa no passado, mas dela olhar para aquilo e buscar respostas para um futuro.
entender o presente e buscar um caminho legal para o futuro. Então, eu não sou uma pessoa presa ao passado, eu falo isso no livro, né, que eu não tenho essa tendência ao saudosismo. Então, eu vou lá para o passado para resgatar uma história, mas para abrir aqui esse debate, para a gente começar a olhar, se a gente não fizer diferente, o futuro não vai ser diferente. Então, eu sempre procuro trazer isso, sabe? Tem uma frase maravilhosa, gente, do Bert Hellinger, que ele fala, a paz está no olhar para frente. Então, muito interessante isso que ela disse, né, que não é uma pessoa saudosista, não vive do passado, que está sempre, ó, olhando aqui. Muito interessante mesmo. Amor, mas eu ainda não fiquei contente com a sua resposta. Vamos continuar falando um pouquinho mais disso aqui. É glamuroso ou ele é... Angustiante, você falou. Tá, eu entendi que você pode dá uma ser flutuada, angustiante, né? Pode ser. Mediante ao tema. Na maioria das vezes é angustiante ou é glamuroso? Ou talvez seja outra palavra que não é nenhuma dessas duas que eu trouxe. Como eu te falei, assim, eu acho que a minha melhor definição para isso é depende do projeto, depende do contexto. Porque a gente também ser escritor no Brasil é um desafio. A gente normalmente não tem aquela condição, sabe? Porque você tem lugares ainda que tem um hábito de leitura melhor, que o mercado funciona de uma maneira diferente, que você tem lá uma editora que está bancando para você ficar de boa em casa 1 ano para escrever um livro. Essa não é a nossa realidade no Brasil, gente. A não ser que você seja Paulo Coelho, não é assim que a sua vida funciona. Não como direitos autorais. Então, normalmente, a vida do escritor é ter uma profissão no dia a dia, que já demanda ali o seu horário, o seu tempo, e escrever no tempo livre. Então, isso muitas vezes pode tornar o processo angustiante, né? E aí vem bloqueio criativo ou não? Pode vir o cansaço, pode vir o cansaço, porque você já passou o dia fazendo outra coisa. Então, meu início de carreira mesmo, sei lá, eu tinha trabalho, faculdade, não sei o quê, aquela coisa, tudo junto, misturado, e eu escrevia de madrugada. Eu chegava da faculdade, eu escrevia até o dia amanhecer. Como é que está a cabeça dessa pessoa para escrever? Né? E aí eu ia dormir nesse intervalo e depois trabalhava o dia inteiro, faculdade de novo, escrevia de novo. Então, assim, uma coisa meio feita no sofrimento, assim, porque era necessário. Meio, amiga. Tem que gostar e querer muito, porque, né, então é isso, depende do contexto. Se você tem um livro que você está mais tranquilo para fazer, que você está com uma condição bacana, chegou no momento da vida que você está ali com uma estrutura legal para se dedicar àquilo, porque demanda tempo você escrever, você pesquisar, né? Eu estava lendo hoje até falando sobre os 100 anos de solidão, né, do Gabriel Garcia Marques. Nunca consegui terminar. Eu acho maravilhoso, assim, eu adoro. Eu começam tantas histórias, eu achei pesado. Ele é pesado, mas assim... Mas eu vou até a metade, gente, é um livro concordo. que vale a pena. Nem que você pegue da metade que você parou e vá para frente, assim, mas ele é um livro muito interessante. Sim, eu tenho e os certeza, bastidores da escrita desse livro, porque o Gabriel Garcia Marques, ele estava naquele momento da vida em que ele olhou e falou, tá, eu estou realizado, eu estou escrevendo roteiros de cinema, estou ganhando grana, mas e daí? Ele parou tudo, ele pediu as contas e ele falou, vou ficar 6 meses de boa escrevendo meu livro. Só que isso, coisas que acontecem no processo. Você acha que vai levar 6 meses, de repente já não é mais 6 meses, já passou 1 ano e você não terminou, né? Então, quando deu ali, passou 1 ano e pouco, ele já não tinha mais dinheiro, estava devendo aluguel, estava devendo no açougue, e tinha filhos, né? Já era uma vida ali que ele precisava sustentar a família. E ele acreditou na ideia e realmente se tornou um best-seller. Então, você lida com esses estresses também no dia a dia. Ele era um homem de mais de 40 anos e com uma carreira feita. Ele resolveu abrir mão disso para escrever o livro. Podia não ter dado certo. Ele podia não ter ganhado dinheiro, mas eu acho que a crença dele foi tão grande naquele livro, né? E a gente atrai, não tem jeito. Então eu acho que tem isso também. Depende muito do cenário que você está vivendo. Se você está pressionado, se a sua editora está te ligando, está te cobrando. Eu tive uma situação uns anos atrás que a pessoa que estava editando um dos meus livros era muito ansiosa. Então a gente tinha uma data de entrega por conta de uma data X que tinha que ser lançado o livro, né? Uma data comemorativa. Faltava ainda, sei lá, 20 dias para a entrega do livro. Ela me ligava 2, 3 vezes por dia, até que chegou um momento que eu falei, olha, eu estou desligando meu celular, eu não vou mais atender ligação sua, porque a sua ansiedade está atrapalhando o meu processo. Então, muitas vezes, esses fatores externos, eles atrapalham o processo criativo. Sim. E você tem que aprender a lidar com isso. Então, como é que eu faço? Eu crio a minha bolha. Quando eu entro no processo de escrita de um livro, eu escrevo muito rápido, mas eu preciso estar mergulhada nele. Eu não sou uma pessoa que vai ficar 2 anos escrevendo um livro. Eu escrevo em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses. Eu não gosto desse negócio, sabe, de ficar arrastando. Não, eu vou mergulhar
mergulhar naquela pesquisa, vou mergulhar naquele tema e vou fazer aquele projeto. Então, meu último projeto agora recente foi isso. Eu voltei das minhas férias em Cuba, me fechei na bolha e aí você me esquece, porque o meu celular fica em modo avião, não saio, não me chama para compromissos que eu não vou, sabe? E isso é uma coisa... E já que você está falando isso, de onde vem a inspiração para você? Do trabalho. Tá. Do trabalho. Essa coisa assim, sabe, de vamos sentar e esperar a inspiração vir. Não, pega um texto para ler, pega alguma coisa para fazer, uma música para ouvir. Eu tive um momento nesse livro que eu estava assim realmente muito cansada já do tema, aquela coisa toda. Eu peguei e fui ler um livro. Outro livro, não tinha nada a ver, sabe? Às vezes você precisa tirar um pouco a cabeça. Então eu tenho, assim, as minhas técnicas, vai meditar, enfim. Quando chega um momento do dia que eu falo, já não tô rendendo, aí é dentro do meu tempo, assim. Teve um momento nesse livro que eu falei, tá, tô cansada, vou no show do Roger Waters amanhã. Comprei ingresso e fui. Mas eu não vou marcar com antecedência, porque corre o risco de eu não ir. Mas a inspiração inicial para escrever um livro vem de uma coisa que você quer falar, eu quero falar sobre isso. Por exemplo, como o momento que o Brasil está passando, vem mais ou menos desse lugar, de uma coisa que você está vendo, né? Daquilo que eu vejo, eu acredito, eu replico, pode ser que seja até num livro. Ou vem da onde? Da deusa da inspiração? Vem de inquietações minhas. Tá. Inquietações, Tá. porque eu leio muito, assim, antes de eu levantar da cama de manhã, eu já li notícias do mundo inteiro. Assim, eu leio muita notícia, eu tô sempre muito por dentro. Você fala ler de fato ou telepaticamente? Não, ler de fato, tá. assim, porque eu já achei que era um download que vinha, porque ela falou antes de levantar. Falei, gente, ela fechou o olho e já vai vindo aqui, ó. O que tá acontecendo no mundo. Não, essa técnica eu ainda não desenvolvi. Mas ainda não, a gente tá testando. Eu acredito. A gente tá testando. Mas não, quando eu acordo de manhã, eu já pego ali, de repente, meu tablet, já dou uma olhada. Eu gosto muito de ler notícias. Eu leio jornal, sei lá, eu gosto de ler o Le Monde, eu gosto de ler... Você não acha que isso mexe com a sua energia? Dependendo das notícias que estão ali, muito e a gente legal. já começar nesse lugar, você não acha? Eu acordo muito bem, eu acordo já na disposição, eu já acordo querendo absorver o mundo. Real? Na real. Então eu vou ler ali uma notícia do New York Times, eu sigo muitos jornais de diferentes partes do mundo. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas, né, assim, pra acordar. Tem aquela pessoa que acorda meio que Amy Winehouse, sabe? Aonde tá o botão que eu quero agora desligar o mundo? Tem a Branca de Neve, que vai acordar... Os passarinhos, bom dia pros passarinhos. Cantando. E tem o neutro, né? Que vai acordar, tipo, ok, mais um dia. Que pessoa você é? Olha, eu sou a pessoa que não gosta de ouvir ninguém falar na primeira hora do meu dia, por isso que normalmente a primeira hora do meu dia eu passo lendo, né? Então eu gosto de estar nesse lugar. Realmente não curto não, começar o dia agitado, começar com eu não marco compromisso de manhã. Não, eu tenho uma camiseta escrito I'm not a morning person. Eu não sou uma pessoa da manhã. Por quê? Essa é uma camiseta coringa. Se você me chama para uma reunião de manhã, você não me conhece, aí você, tem que fazer uma reunião de manhã, eu vou aparecer na reunião com essa camiseta. Para quê? Para a próxima vez você pensar se você vai me chamar para uma reunião de manhã. Fica a dica. Não gosto de fazer nada de manhã. Prefiro fazer à tarde, à noite, de madrugada, mas de manhã eu não gosto de ter que ter compromisso. Tem que estar lá às 7 horas da manhã. Sério? Não, gente, eu quero acordar com calma, eu quero ler minhas notícias, eu não quero acordar na pressa, eu acho que isso aí atrapalha o meu dia. Então, eu gosto de acordar com calma, dar uma olhada nas notícias, assim, do mundo mesmo, sabe? Eu acho que tem uma diferença muito grande, eu como jornalista, como comunicadora, a gente vê uma diferença muito grande na abordagem da notícia. Por exemplo, quando a gente pensa numa crítica, a nossa abordagem da crítica no Brasil, em geral, tá? Não vou dizer assim que não tem as suas exceções. A abordagem da crítica é criticar. A crítica de cinema, a crítica de música, a crítica... Quando a crítica, na verdade, ela deveria ser um facilitador para o público entender uma obra. É você entender por que tal diretor trouxe essa abordagem no filme. Então, você vai atrás, você vai pesquisar. Você não vai ficar lá metendo pau a partir da sua opinião pessoal. Sim. Né? Então, eu procuro sempre ler até as mesmas notícias em diferentes veículos para ver as abordagens de cada um. Olha que interessante. Né? Se a gente lesse mais sobre a nossa política internacional, a partir do olhar do jornal francês, do jornal italiano, do jornal, sei lá, mexicano, talvez a gente valorizasse mais o nosso país, por exemplo. Pegou essa? Não pegou? Vamos dar uma anotada. Volta a fita, anota, que isso aí é importante, hein, pra nós.
Mas é isso mesmo, porque, olha, eu encontrei um amigo meu do Rio esses dias, ele falou pra mim, ele falou, pô, lá no Rio a gente só vê notícia aqui de desgraça em São Paulo, a gente do Rio tem medo de vir pra São Paulo, e aqui no Rio as pessoas têm medo de ir pro Rio. Então é muito louco isso, né? Então eu acho que às vezes a gente precisa ter esse olhar mais amplo, então eu leio daqui, leio de fora, e às vezes é muito interessante a gente esse ver ponto de vista, viu? até uma crítica de filme. Por exemplo, você pega um filme para assistir. Eu assisti esses dias Anatomia de uma Queda. Eu peguei a crítica aqui do Brasil, eu peguei a crítica do The Guardian, eu peguei uma crítica não sei de onde, fui lendo, sabe? Para ver o que cada um dizia. Mas você lê antes a crítica de assistir o filme? Depois. Ah, tá. Eu nunca leio nada sobre... Eu quero ir para o teatro sem saber do que se trata a peça. Isso, porque me tira todo... Não quero saber. Não quero. E às vezes é interessante porque tem filme que eu assisto, tem filme que é tapa na cara, né? Que você assiste e você fala, gente, Tar, aquele filme da Maestrina. Maravilhoso, tá na lista, ainda não assisti. Divino. Da Maestrina. Da Maestrina. Não, sensacional. Sabe aquele filme que te dá um tapa na cara? Eu terminei de assistir, eu falei, calma, pera que agora eu preciso pesquisar esse filme. Eu li tudo que saiu sobre o filme, vários lugares diferentes. Aí eu fui lá e assisti de novo. Ah, com outro olhar. Ah, tá. Pois é. O meu olhar mais o olhar de várias outras pessoas e veículos. Eu amo também. Isso está acontecendo bastante com uma série que eu estava assistindo agora, O Problema dos Três Corpos. Você chegou a assistir? Não assisti. Maravilhosa, Netflix. Quem tiver aí vai assistir Netflix, Problema dos Três Corpos. É incrível. Amore, vamos lá. Você é reconhecida por sua metodologia de escrita terapêutica. Como funciona essa metodologia? Conta pra gente. Escrita terapêutica é algo muito diferente, né, gente? Novo, pelo menos pra mim. Conta tudo, conta tudo. Conta tudo. Bom, na verdade, a ideia da escrita terapêutica como terapia, ela é nova, sim. As pesquisas são recentes. Então, essa nomenclatura escrita terapêutica, ela é recente, sim. Porém, a função terapêutica da escrita, ela existe desde que a escrita existe. Sim. Porque a gente não faz diário para autoconhecimento, diário para a gente se entender melhor, para a gente conseguir organizar as ideias. O que é isso? Não é escrita terapêutica? Não é utilizar a escrita para promover um processo de autoconhecimento? Então é terapia, tem autoconhecimento envolvido, é terapia, né? E é muito interessante porque eu, em algum momento da minha carreira como biógrafa, eu fui fazer essa especialização em psicanálise clínica, fiquei 2 anos estudando a psicanálise, porque eu precisava, sentir que eu precisava de mais ferramentas. Quando você está biografando uma pessoa viva, uma pessoa contemporânea, essa pessoa passa por lugares durante as entrevistas, ela abre gavetas da sua memória que estão fechadas há muito tempo. Sim, e pode emergir ali uma coisa ou outra que de repente pode colocar todo o processo a perder se você não for um analista, se você não souber resgatar a pessoa daquele processo dela, né? Então eu entendi que eu precisava de mais ferramentas, eu precisava entender melhor a mente humana, o comportamento, o funcionamento disso. E aí foi estudar. Chegando lá na psicanálise, eu comecei a olhar para aquilo e falar, pô, mas se a gente colocasse uma escrita aqui, uma escrita ali, né, porque a gente tem que fazer a clínica social para poder se formar e tal, e eu comecei a trazer isso, e eu vi que era muito interessante, porque as pessoas que de repente tinham algum bloqueio com um determinado tema, alguma coisa ali muito traumática, que elas não queriam falar, porque tem coisas dentro da gente que até a ideia de você falar aquilo em voz alta, de você se ouvir, é uma tortura. Sim. Quando você põe no papel, dá uma amenizada, você não está ouvindo a sua voz. Então, é um primeiro passo para você conseguir depois começar a falar sobre aquilo. Então, eu vi que se você fizesse esse movimento, o processo era até mais rápido, né? Aquelas coisas que a pessoa não tinha coragem de dizer para o papel, de repente ela dizia, né? E foi ali que eu comecei a desenvolver essa metodologia, que é uma combinação da psicanálise com o meu trabalho como biógrafa, né? Então, é de biografar a si mesmo. E aí eu criei essa metodologia, passei a dar curso sobre isso, né? Então eu desenvolvi várias turmas diferentes, trabalho de forma individual, em grupo menor, grupo maior, para ir testando realmente como é que ele funcionava, sabe? Porque isso em grupo acaba se tornando um espaço de troca. Então você tem o pontapé inicial daquela vivência com uma escrita, mas isso depois se torna uma troca ali do grupo, uma coisa muito rica, muito interessante, que você tem que saber conduzir para não expor ninguém, né? Mas acaba sendo muito interessante. Aí, durante a pandemia,
como eu estava com bastante tempo livre, estava em casa, estava de boa, estava lá esperando o vírus passar, eu comecei a escrever um livro, escrevi um livro sobre isso, né, que é o Escrita Terapêutica, um caminho para a cura interior, que ele se tornou ali um livro de estudos realmente, com toda a minha metodologia, com muito conhecimento, muita coisa legal, muitos exemplos, muitos exercícios. Então ele é um livro tanto para quem quer aprender a praticar a escrita terapêutica, quanto para quem quer aplicar isso, seja em consultório, seja em sala de aula, porque também funciona muito bem dentro de escola, já treinei muito professor, né? Incrível. E nasceu ali na pandemia, porque também foi um momento muito crítico que muita gente precisava de terapia, precisava de autoconhecimento, precisava de um suporte, mas de repente não tinha condições de pagar, não tinha acesso. Então o livro ele se tornou também esse caminho, sabe, da pessoa poder ali por conta própria, né? Não que substitua uma coisa ou outra, mas enquanto ela não tinha a possibilidade de ter um psicólogo, de ter um psicanalista acompanhando ela, um terapeuta, ela pelo menos já tinha ali um pontapé inicial com a escrita terapêutica, que pode complementar, porque aí depois a pessoa cria esse hábito e ela pode passar a levar isso no ambiente terapêutico dela, sim, né? Sim, sim. Para ser uma ferramenta a mais ali do dia a dia. Transformador. Né? Você sabe, amor, eu fui dar uma pesquisada na pandemia, eu fui dar uma palestra com o André, e aí foi falado sobre o Google, tal, e eu fui pesquisar qual foi a palavra mais pesquisada no Google no primeiro ano da pandemia. Você sabe qual foi? Imagino que seja terapia. Deus. Deus? Achei tão interessante. Tá. A palavra mais pesquisada no Google em 2019 foi Deus. Tá. Interessante, né? As pessoas queriam entender mais sobre isso e talvez até se espiritualizar de alguma forma, né? Porque todos acharam que iria de arrasta pra cima. Então, não é? Todo mundo passou por esse medo. É. Aí, depois de Deus, em segundo lugar, deve vir terapia, né? Porque Então. foi uma procura muito grande. Até pessoas que rejeitavam a terapia, rejeitavam esse espaço, começaram a buscar livros sobre o assunto, começaram a ler, começaram a buscar grupos, né? Então, eu conheço, assim, muita gente que realmente negava de pé junto. Nunca, jamais vou recorrer a isso e precisou, e foi, e deu tudo certo, né? E foi maravilhoso, né? Assim, quer dizer, foi maravilhoso assim, gente, essa percepção, né? Esse olhar, esse viés Sim, aí. com certeza. Amor, como que a gente faz, sobre o seu ponto de vista, fazendo um paralelo com o nome do programa, Despertando Consciências, como que a gente faz para trilhar o despertar da consciência? Trilhar o despertar da consciência. Com o seu olhar. Olhando para dentro, autoconhecimento, né? E assim, olhando para a nossa história, porque quando a gente resolve olhar para dentro, a gente percebe que a gente vai ter que olhar para todo o cenário, para todo o pano de fundo, para tudo aquilo que veio antes da gente, para nossa ancestralidade, que está dentro de nós. A gente está carregando aqui comportamentos, a gente está carregando traumas, que são às vezes, sabe, de outras pessoas, que vão sendo transmitidos de geração em geração dentro do nosso núcleo e fazem parte ali do nosso campo mesmo, e a gente vai repetindo, vai agindo igual, aquela coisa toda. Olhar para dentro e aí começar a investigar a nossa história e entender, né, o que tem ali ao redor, o que está pairando, o que está, de repente, valores que estão atrapalhando a vida, que estão atrasando a gente, sabe? Coisas muito enraizadas, principalmente quando a gente é minoria, quando você é mulher, quando você é homossexual, quando você é negro, quando você é indígena, porque você tem aí um peso muito grande, né, de preconceito, de traumas, de dores que estão no seu DNA, estão lá, estão guardados, sabe? Então, eu acho que a gente precisa olhar para esse contexto também, porque é o que eu sempre digo, eu como mulher, a mulher só alcançou o status de igualdade com o homem com a Constituição de 88, né? Então, esses direitos, E ainda eles... a gente vê, né, que... Na prática não funciona tanto assim, mas começaram a vir algumas leis, né, que amparam a questão da violência. Pô, até a década de 80, matar a mulher pela legítima defesa da honra estava ok. Surreal, né? Surreal, 80 Eu foi acho ontem. tão surreal algumas coisas que a gente vê, você fala, como assim, gente? Pois é, então assim, tem coisas que elas estão além. Eu hoje ocupo um espaço, eu sempre falo isso, que minhas avós não puderam ocupar, não porque elas não quisessem, mas porque o mundo não permitia, porque a lei não permitia. A mulher, ela era relativamente capaz perante a lei, ela não podia assinar um documento por conta própria, precisava do aval do pai, do irmão, do marido, enfim, de algum homem que estivesse tutelando ela ali,
né? Porque era isso, a mulher ela era meio tutelada, no final das contas era isso, né? Então não tinha essa liberdade, a mulher não tinha aquele incentivo para desenvolver a sua carreira, para que ela crescesse, não, era para ajudar o marido, para ajudar nas contas da casa. Então a profissão da mulher sempre foi um complemento de renda, não foi uma realização pessoal. Então tem muita coisa que a gente traz essa carga e que a gente às vezes se vê até repetindo padrões aí dos nossos ancestrais, porque o cenário mudou. Hoje você pode reivindicar o seu espaço que eles não tiveram antes. Só que às vezes a gente, até pela questão do pertencimento, a gente vai imitando comportamentos. Muito sistêmico, né? Sistêmico. E aí você olha e fala, tá, a pessoa tem de repente toda a liberdade na mão dela, que ela pode usufruir daquilo, mas não está usufruindo. Por quê? Porque ela não está programada para isso, então precisa mudar esse pensamento, então tem que olhar para dentro, sabe? Olhar para aquela criança, o que aquela criança queria, onde ela queria chegar, e resgatar isso. Eu de tempos em tempos eu começo a conversar aqui com a minha criança, sabe? Pô, você tá feliz? Tá feliz? Tá legal? Tá onde queria estar? O que tá faltando mudar? O que você quer fazer? O que você tá afim? Sabe aquela coisa lúdica mesmo, assim, de criança? O que tá faltando? Vamos lá, vamos inventar uma atividade nova. E eu vou inventando, porque aí eu vou fazer um negócio aqui, sei lá, tal desejo que a criança queria, a criança quer e tal, vamos atrás. Aliás, eu faço um tratamento lindo com criança interior. Se você quiser, é 9, tô brincando. Mas eu faço, hein? Dá uma chamadinha lá que eu faço. Maravilhoso. Tem que fazer mesmo, se reconectar, né? Com a criança que você foi e que você continua sendo. A gente não perde essa criança, Tem muita né? coisa que tá lá, né, amor? Em tudo que a gente viu, em tudo que a gente teve percepção. Percepção. Ela vai me chamar agora de Lelê Percepção, porque olha, essa palavra ela veio muito... Lelê Percê. Lelê Percê. Lelê Percê. Simpático. Amor, se você pudesse dar um conselho pro mundo, imagine assim, final de Super Bowl. A Shakira acabou de cantar, a Beyoncé, todo mundo, e ela falou, para um pouquinho. Bruna, dá um conselho pro mundo. O que você falaria se você pudesse, e pode, dar um conselho para as pessoas? Qual seria esse conselho? As pessoas têm mania de falar, se conselho fosse bom, não vende. Conselho pode ser de graça e é bom sim, tá? Então recebe. É bom porque é o compartilhar da experiência, né? Claro. Viva esse instante. Esse instante. Ó, No próximo instante, aquela câmera sua. viva. Para Viva. tudo. Aquela câmera ali, ó, é tua. Bora. Viva esse instante, viva cada instante no momento presente, sabe? Respirando, olhando, sentindo, tudo aquilo que está acontecendo nesse momento presente. E vai cuidando de um instante por vez. Não de forma irresponsável, não sem ter, né, não perdendo de vista aí o futuro, onde a gente quer chegar, mas não dá para deixar de aproveitar esse momento presente, porque ele é a única coisa que existe. O passado não existe mais, o passado já foi. E mais que isso, o passado, às vezes a gente tem uma visão sobre ele, só que o nosso eu do presente, quando ele olha para o passado de novo depois de algum tempo, às vezes ele interpreta de uma forma tão diferente aquilo que aconteceu, né? Então você não pode viver lá, senão você vai ficar na bolha do passado. Então vai vivendo o presente até o dia que de repente você vai olhar para o passado com um olhar muito mais interessante, muito mais rico, muito mais legal, mas sem saudosismo. Viver o presente. Gente, eu não falei que ia ser diferente? Aqui. Eu não falei que ia ser diferente? Eu não falei que ela é uma mulher transformadora e completamente expansiva? Volta a fita. Tô brincando aqui, né? Volta a fita. Assiste novamente, porque eu tenho certeza que vai ser uma expansiva para você. Amor, passa todas as suas redes sociais e eu quero saber também, passa para as pessoas, aliás, como que elas podem encontrar seus livros? Bom, Você tem site, passa tudo. Eu tenho tudo. Meu site é o brunaramosdafonte.com, meu nome completo. Mesma coisa meu Instagram, Bruna Ramos da Fonte. Então lá eu publico as atualizações, agendas e tudo mais. Meu site tem umas informaçõezinhas a mais, todos os livros estão reunidos, porque o Instagram é tudo muito fragmentado, Sim. né? O site não, tá tudo bonitinho, tudo reunido ali. Meus livros todos na Amazon, nenhum fora de catálogo, que é um desafio na vida do autor, você conseguir manter todos os seus livros em catálogo. Sim. E os meus estão todos em catálogo. Tem Kindle, tem a versão tradicional impressa, tem de tudo. E tô lançando agora o Apenas uma Mulher Latino-Americana. No final do ano passado, agora em 2023, eu lancei o Sentir um Pensamento.
Frases e Reflexões para 52 Semanas do Ano, com Clarice Lispector, que é um livro de escrita terapêutica muito legal, organização minha, foi lançado pela Rocco, que é um diarinho, é um livro lindo, com frases da Clarice, textos meus, inspiração, espaço para você escrever, uma bênção. Soube ontem que já está aí numa nova impressão, já esgotou tudo, tá lindo, divino, maravilhoso. Entendeu? Você entendeu ou não? Quer mais? Eu falei isso no começo. Você quer mais? Espera só um pouquinho. Uma gratidão imensa pela tua vida, gratidão pelo seu serviço. Eu que agradeço. Gratidão por você ser essa inspiração pra gente. Que troca, que delícia. Mais e mais pessoas possam conhecer você, da maravilhosidade que você é. A gente tem que acabar mesmo? Eu acho que... Vamos começar? Vamos lá. Gente, pra você... Tô brincando. Mas tudo de novo. Gratidão. Obrigada. Amores. Gratidão imensa por todos vocês que ficaram até aqui. Não esqueçam de começar a seguir a gente, caso você não siga ainda aqui, ó. Ativa o sininho também para receber as notificações. Um beijo imenso no seu coração. E até o próximo programa, Ser de Luz. Eu vou dar um beijo de colar agora para você. Assim, ó.